Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de viajar? Acredito que sim, não? No episódio de hoje, eu e Letícia vamos trazer para vocês algumas dicas de viagem, especialmente aqui para o Brasil. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse vídeo é mais um vídeo da nossa série feita na nossa viagem, na nossa lua de mel. Não foi feita aqui, como normalmente nós fazemos, foi feita em Campos do Jordão, com os nossos próprios celulares. Se é a sua primeira vez aqui, deixa eu me apresentar, meu nome é Olavo e esse aqui é o podcast Português para Fora, um podcast feito especialmente para estudantes estrangeiros da língua portuguesa. Espero que você possa usufruir de todos os conteúdos que nós estamos produzindo aqui. Espero que seja útil para você também, ok? Seja bem-vindo e se realmente você gostar desse vídeo, gostar do nosso canal, eu gostaria de convidar você para se inscrever e fazer parte da nossa família, tudo bem? Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos voltar para Campos do Jordão. Nesse vídeo, nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas dicas de viagens, de um modo geral, mas claro, vamos dar alguns exemplos específicos sobre viagens aqui para o Brasil, ok? Letícia, qual seria a primeira dica que nós separamos aqui para o pessoal? Então, dica 1, solta a vinheta, não tem vinheta, é estudar a língua portuguesa, pelo menos palavras e frases básicas. Eu acho que isso é válido, né? Não só para aqui, mas para qualquer lugar que você for, né? Você pegar pelo menos o básico, né? Desculpe, não entendi, poderia repetir, obrigado, por favor, enfim. Eu diria palavras de sobrevivência, Isso. Frases para você sobreviver no país que você está conhecendo, né? Mesmo que não seja o seu grande objetivo aprender a falar fluentemente aquela língua, né? Se você está viajando para um outro país com um idioma diferente, é muito útil aprender essas palavras. Verdade. Dica 2? Sim. Dica 2. Explore a internet para encontrar nativos e praticar o seu português. GPS, aplicativos de encontro de acordo com seu interesse. Exatamente. Nós fizemos isso na nossa viagem lá para a Europa, né, Letícia? Sim. Utilizamos muito o GPS, quase não precisamos pedir ajuda para as pessoas lá, porque a tecnologia, hoje em dia, ela é fantástica, né? Sim, ela nos verdade. oferece todas as informações que nós precisamos. Sim. Né? Então, utilize o seu celular, o seu smartphone com os GPS e os aplicativos, que são bem úteis também, especialmente se você quer praticar, se você está estudando português, por exemplo, e quer praticar português aqui. É complicado você, na rua, pedir para as pessoas e querer conversar com as pessoas na rua, né? Vai ser meio estranho. É meio estranho, então... Dificilmente alguém vai estar ali disposto e interessado a conversar. Exato. Apesar de o brasileiro ser bem simpático e atencioso, especialmente com estrangeiros, com os gringos, é interessante você procurar aplicativos onde você realmente pode participar de eventos voltados para essa finalidade, tá? Como o Olavo falou, né? A gente viveu essa experiência e foi muito interessante, né, Olavo? Sim, conhecemos pessoas bem legais, né? Nos hospedamos na casa de pessoas também através de aplicativos. Sim. É claro que você pode conhecer pessoas na praia, no restaurante, no shopping, mas acho que você consegue realmente ter uma boa experiência de prática e para conhecer pessoas utilizando aplicativos disponíveis hoje em dia. Dica 3. Basta ir, viaje sem medo. Muitas pessoas, por incrível que pareça, têm medo de viajar, principalmente para outro país, né? Por causa da língua, por causa da cultura, não conhece o lugar. Ou às vezes porque não tem companhia também, né? Sem companhia, sozinho, sozinha. E acho que hoje em dia, através da internet, da tecnologia, nós podemos ter muitas informações antes de ir para o lugar, né? Sim. E mesmo assim, se você ainda se sentir
inseguro, com medo, vai assim mesmo. Claro, se organize, se planeje, busque informações para você poder utilizar durante a sua viagem, mas vai assim mesmo. Viaje sozinho, mesmo se você estiver sentindo um pouquinho de medo por causa do idioma, não tem problema. Letícia viajou sozinha para a Europa, né, Letícia? Isso sem mesmo. ter muito domínio do inglês e sobreviveu, né? Sobrevivi, eu ia falar isso agora. Às vezes a gente fica com medo, né, de ir sozinho, mas sempre aparece alguém para ajudar, sempre. Todas as vezes que eu precisei de ajuda, que eu me senti perdida, mesmo não falando inglês ou falando inglês de índio, eu consegui me comunicar e ser ajudada. Então eu acho interessante sim você fazer uma viagem sozinha também, porque eu acho que é diferente. É só você, né? É uma experiência que você vai vivenciar. Mas você se conhece também, eu né? acho que é tudo válido. Tanto você viajar com o seu parceiro, viajar com amigos ou viajar sozinho. Eu acho que as 3 experiências têm o mesmo valor, são muito boas e eu acho que todo mundo deveria fazer. Beleza, então não espere demais, viaje assim que possível, porque o tempo está passando. Então, para certas viagens, né, Letícia? A idade pode comprometer um pouco. Sim, né? Então, verdade. aproveite agora que você é jovem, que você tem saúde, para explorar o que o nosso mundo tem para te oferecer. Sim, a exemplo, né, como você falou com relação à idade, a nossa última viagem a gente andou uns 20 quilômetros em Paris a pé. Sim, muita caminhada, então, né? Se a gente estivesse mais velhos, provavelmente não aguentaríamos, né, esse pique de caminhar muito. Porque existem diversos tipos de viagem, né? Existem aquelas viagens que você viaja para descansar mesmo, né? Mas normalmente quando você viaja para um país diferente ou para uma cidade diferente, você quer conhecer, você quer explorar o lugar, então certamente você vai caminhar muito, você vai ficar muito tempo de pé. Então tudo isso precisa de um bom condicionamento físico, né? Verdade. Então não demore muito não. Assim que possível, viaje. Próxima dica, seja flexível. Seja flexível na sua viagem no sentido de, por exemplo, você tem a opção de ficar num hotel, 4 estrelas, 5 estrelas, ou se hospedar num hostel, por exemplo, com um quarto compartilhado. Muitas pessoas não têm essa flexibilidade, optam pelo conforto, pela privacidade. Mas se você de repente tiver flexibilidade, tiver aberto a novas experiências, você pode se hospedar num hotel mais simples, num hostel, viajar de classe econômica, se alimentar também, refeições em restaurantes um pouco mais simples. Tudo isso vai te proporcionar economizar dinheiro. E assim conseguir viajar mais rápido, né? Se você tem um plano de se você tem um plano de viajar e às vezes, né, o custo é muito alto, como por exemplo ir para a Europa, então se a gente fosse esperar ter dinheiro para uma classe executiva, né, e um hotel 5 estrelas, a gente não teria viajado. Então é você flexibilizar. É lógico que cada um tem seus gostos, suas preferências, mas você coloca na balança o que você acha que é primordial para você. E aí vai. Bom, pessoal, nós estamos gravando ao ar livre, sem microfone, então vocês podem observar muitos barulhos, animais, vento, enfim, é a proposta desse vídeo. Próxima dica, Letícia. Não leve muito dinheiro vivo, importantíssima essa dica. Dinheiro vivo é uma expressão que nós usamos em português para o dinheiro físico, né? Para as cédulas, para as notas. O dinheiro de papel. Então é importante você utilizar, você ter uma certa quantia de dinheiro vivo com você, mas não leve todo o seu dinheiro para a viagem nessas condições, porque, claro, se acontecer algum problema, um assalto, ou até mesmo você pode perder esse dinheiro, você não tem mais recursos nenhum para viajar. Então, o ideal seria você dividir aí, talvez, metade do seu dinheiro na sua conta bancária e metade do seu dinheiro realmente em espécie, porque realmente você pode precisar também. Sim. Né?
E no caso, né, de outros países, que a moeda é outra, você tem que converter. Se precisar, você pode procurar uma casa de câmbio no país, né? Acabou aquele dinheiro vivo, você pode trocar lá o seu dinheiro, né, na casa de câmbio. Ou você pode também colocar um tanto de dinheiro no cartão, né? Aqui, pelo menos, acredito que nos outros lugares também é assim. Você consegue comprar na casa de câmbio um cartão que já vem o dinheiro no valor da cidade, né, do país que você vai. Então é uma forma de você ter o dinheiro local sem ser em notas. Sim. Você tem ele no cartãozinho ali. Também Com certeza existem as taxas para esse tipo de serviço, né? Mas pode ser que vale a pena para você. É um respaldo, né? É uma segurança para viajar de uma maneira segura também. Isso aí. E também nós usamos muito, Letícia, a doleira. Sim, né? Doleira é um acessório que você pode utilizar, que é tipo uma pochete, uma bolsinha, né? Que fica dentro da sua roupa. Você pode colocar tanto, não só dinheiro, como também o documento, né? O passaporte aqui também. Então, existem sim, em alguns pontos do Brasil, muito perigo, risco de você ser assaltado. Então, é uma dica bem legal para você poder deixar o seu dinheiro guardado nessa doleira. Sim. Beleza? E, além disso, a gente falou também sobre a questão de levar, vou até mostrar aqui, um carregador portátil, né? Que é uma bateria extra, digamos assim. É sempre bom a gente ter um ou até mais, né? No meu caso eu tenho 2, que a gente sempre anda porque acontece de acabar a bateria. Nós acabamos usando muito aplicativo, como eu lá falando, o GPS ou até outros aplicativos. Fotos, mensagens, vídeos. E a bateria vai embora muito rápido. Então, ter um carregador portátil é uma ótima opção para te salvar no momento que você está na rua e acaba a bateria. É um item essencial. Na nossa viagem para a Europa, né, Letícia, nós percebemos isso. Em muitos lugares, estabelecimentos, aeroporto, até mesmo nos trens, havia tomadas para você recarregar o seu telefone. Sim. Mas aqui no Brasil nem sempre é assim. Então, se você vier para cá, é extremamente essencial você ter um carregador portátil, tá? Para você sempre ter o seu celular disponível durante a sua viagem. Além disso, outra dica importante é observar qual é o modelo da tomada do país que você vai, né? Porque pode ser diferente do seu. E aí o ideal é comprar um adaptador de tomada. Exatamente. Faça uma pesquisa para saber como é o padrão da tomada, porque talvez pode ser que você não se prepare para isso. Então já vá preparado para comprar esse adaptador no país, ou você já compre esse adaptador no seu país mesmo. Sim. E uma última dica é mais para quem gosta de ler, né, Olavo? Ah, sim, verdade. É uma ideia bem interessante, né? Que hoje em dia há outras formas de ler o livro que não seja o livro físico, né? Nós temos alguns aplicativos também no celular, mas temos o Kindle. Temos mais qual mesmo? Sim, eu me esqueci, acho que é Kodo. Isso, acho que é isso mesmo. Então, assim, evita de você ter que carregar o peso do livro dentro da sua mala, né? Porque quando você viaja, você quer voltar cheio de coisas, né? Então, é menos um peso, mais um espaço. E aí, você carregar um pequeno item que pode conter vários livros também, né? Dependendo do tempo que você passar a viagem, né? Da sua agilidade na leitura. Então, é uma ótima dica você levar um item, um aparelho eletrônico, né? Sim. De leitura. Então, se você gosta de ler durante as viagens, seria interessante você baixar um aplicativo no seu celular para você poder ler os livros no celular, ou comprar um dispositivo mesmo, como a Letícia falou, um Kindle ou um Kodo, e você pode fazer a sua leitura durante a viagem sem carregar muito peso e pagar excesso de bagagem por isso. Sim. Essas foram as nossas dicas de viagem para vocês nesse episódio. Sim. Espero que vocês tenham gostado, assim como nós estamos desfrutando e gostando da nossa viagem. Sim. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Vamos voltar para a lua de mel. Tchau, tchau. E aí, gostaram? Tenho certeza que sim, não? Agora vocês também estão preparados para poder viajar para o Brasil. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se realmente você gostou, compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário pra gente, tudo bem?
Nos vemos no próximo episódio, ainda da série Lua de Mel. Tudo bem? Até lá, pessoal. Tchau, tchau.